A rega é a parte mais importante para a sobrevivência da orquídea. Todo mundo ensina que se tem que regar a orquídea uma vez por semana. E as pessoas pegam a planta, levam até uma torneira, abre a torneira e enfia o vaso embaixo da torneira e encharca esse vaso. Isso não é uma coisa legal para se fazer com a orquídea. Ela fica muito encharcado o vaso e apodrece as raízes dela. Isso acontece porque o vaso vai segurar muita água, como eu havia dito, as raízes da orquídea na natureza estão sempre expostas. Então, para você ter um conceito de como regar uma orquídea, a gente quando vai no médico hoje em dia, ele pede para tomar 2 litros de água por dia. Se você guardar esses 2 litros todo dia e tomar 14 no domingo, não vai resolver. Em vez de fazer bem para a saúde, vai fazer muito mal. Então, faça a mesma coisa com a sua planta. Regue com pouca água várias vezes na semana. No verão, até quase todo dia, depende do ambiente. E no inverno, 1 ou 2 vezes com pouca água. O que acontece? Para saber se tem que regar sua orquídea ou não, você vai prestar atenção na roupa no varal ou na toalha no banheiro. Se ela estiver secando rápido, é porque o ar está seco, está calor, você pode regar sua planta. Se por acaso estiver demorando para secar essa toalha, é porque tem bastante umidade no ar e está demorando para secar, e aí você não vai precisar regar sua planta, porque ela vai conseguir absorver essa umidade do próprio ar. Tá? O mais importante, toda vez que vocês forem regar suas plantas, molhe as folhas dela e deixe cair um pouco no vaso. Tá? Isso faz com que a planta hidrate por completo. Não adianta só regar o vaso, as folhas ficam ressecadas. E, principalmente, você lembrar que para a planta saber o que é primavera, verão, outono e inverno, não é o frio ou o calor que faz isso com a planta, mas sim verão chove bastante, inverno não chove. Então no verão se rega mais a planta porque ela seca mais rápido e porque ela precisa dessa água para saber que é verão. No inverno você reduz essa rega, mas não é cortar a rega da planta, é reduzir a quantidade de água. Você tem que lembrar que no inverno não chove, mas toda noite tem o seu sereno. E é disso que a orquídea sobrevive, do sereno da noite. Isso faz com que a planta entenda em que época do ano ela está. E com isso daí, ela vai dar flor. Muitas pessoas compram orquídeas como o dendróbio e ela não dá mais flor. Ou como a catleia também não dá mais flor. Por quê? Porque a planta não sabe a diferença de primavera, verão, outono e inverno e ela só fica brotando. E no caso do dendróbio, dá aquele monte de broto no meio do bulbo que parece que a planta está criando um monte de mudinha. Isso daí geralmente acontece por excesso de rega no inverno. Ela precisa passar por um período de estresse durante o inverno para entender que é inverno. Assim ela vai dar flor na sua época certa. Tá? Mas o mais importante é ter uma noção dessa rega e se ficar na dúvida se tem que regar a planta ou não, é colocar o dedo no substrato. Colocou o dedo no substrato, está seco, dá uma rega leve. Colocou o dedo no substrato, está úmido, não regue sua planta. A época que mais mata orquídea é Réveillon e Carnaval, porque as pessoas resolvem viajar, pegam a orquídea, encharca ela, arranja uma bacia para colocar cheia de água dentro da planta. Quando você volta de viagem, a planta está parecendo uma salada refogada no prato, totalmente derretida. Isso apodreceu a planta por excesso de água. Se você for viajar nessa época, regue sua planta, vá viajar, aproveite e quando voltar você rega ela devagar novamente, voltando à rega tradicional aos poucos, para não estressar a planta.